Olá, caro pós-graduando da nossa especialização em marketing do Campus Lages do Instituto Federal de Santa Catarina. Aqui, professor Tiago Meneghel, com auxílio da Grace, nossa intérprete de Libras. Nós estamos na disciplina de Marketing 1, falando sobre a definição das estratégias do mix de marketing. Nas duas videoaulas anteriores, nós começamos a falar sobre as definições das estratégias do P de praça, das questões dos canais de marketing, dos canais de distribuição. E nessa videoaula nós vamos finalizar este nosso tópico. Por isso, convido vocês a caminharem comigo. Vamos lá? Na penúltima videoaula, nós falamos aí sobre a importância de conectar os consumidores, as suas necessidades, aos produtos, aos serviços que as nossas organizações oferecem. Isso é feito através dos canais de marketing, dos canais de distribuição. Falamos na primeira videoaula que canais de marketing bem estruturados, mais do que servir a um determinado mercado, eles podem criar novos mercados. Na segunda videoaula, nós falamos sobre estratégia push ou pull, nós falamos também sobre os níveis dos canais e comentamos sobre diversos fluxos que nós temos nos canais, que não é apenas o fluxo da mercadoria, do produto ou do serviço, mas existem fluxos financeiros, fluxos de propriedade, fluxos de comunicação e por aí vai. Bom, chegamos então na nossa terceira videoaula. Nesta videoaula, nós vamos comentar sobre as opções que nós temos e como tomar as decisões. Todo canal, desde a força de vendas até representantes, distribuidores, revendedores, mala direta, telemarketing, internet, tem seus pontos fortes e fracos. A força de vendas pode lidar com produtos e transações complexas, mas é cara. A internet é bem mais barata, mas não pode lidar com produtos complexos. Os distribuidores podem gerar vendas, mas a empresa perde o contato direto com os seus clientes. Esses são apenas alguns exemplos das dificuldades de escolher o canal mais apropriado. Muitas vezes, o que a organização faz é, bom, os meus concorrentes vão por aqui, eu também vou. Mas isso não é muitas vezes o melhor caminho. Então é importante tomar decisões estratégicas sobre os canais, pensando quem é o meu mercado, como que eu vou atingir, como que eu vou botar esse produto de forma conveniente, próximo ao meu consumidor e por aí vai. Lembrando que todo canal tem aí benefícios e malefícios, como disse aqui o nosso exemplo. Se eu tenho uma força de vendas própria, vendedores próprios da minha empresa, isso é muito bom, eles vão entender muito do meu produto, eu vou ter um controle sobre eles, os dados do cliente vão estar na minha mão. Só que isso tem um custo, eu preciso pagar todos esses salários e todas essas comissões. Se eu vou utilizar a internet, ou se eu vou usar distribuidores, ou por aí vai, eu vou perdendo contato com o meu cliente, eu vou permitindo que o distribuidor tenha aí todas as informações e eu fico, de certa forma, na mão desse meu distribuidor, né? Esse próprio distribuidor depois pode criar uma marca própria dele e começar a substituir o meu produto pelo produto dele, entre outras questões. Então, toda essa complexidade precisa ser muito bem analisada. E como que eu vou avaliar esses canais, né, de forma positiva ou negativa, como está aí no nosso exemplo?
são 3 critérios principais: econômico, de controle e de adaptação. Econômico, nós vamos ver aí na nossa próxima tela, né? Questões de custos mesmo e de retorno esperado desses canais em termos financeiros. De controle, até que ponto eu realmente controlo esses meus canais, ou se eu escolher determinado canal, eu, na verdade, é que fico na mão desse canal e perco o controle aí do meu negócio ou das minhas vendas e por aí vai. Então, o nível de controle desses canais. E a adaptação também, surgiu uma mudança no mercado, surgiu um problema, temos uma crise. Quão adaptável, quão fácil de mudar as questões relativas a esses canais essa opção tem, ou eu fico engessado, fico travado com essa opção. Então, esses critérios precisam ser avaliados, pontos positivos para um, pontos negativos para outro, enfim, e aí eu vou avaliando isso, sempre olhando para o meu mercado-alvo, sempre olhando para como o meu cliente-alvo deseja receber o meu produto, em que PDV e por aí vai, e aí eu tomo as decisões. Vamos ver um pouco melhor essa questão dos critérios econômicos. Cada alternativa de canal gerará um nível diferente de vendas e custos. Então essa é a primeira questão que eu preciso entender. É muito provável que se eu tiver um canal onde eu tenho aí lojas físicas e por aí vai, eu tenha um nível de vendas maior. Mas qual é o custo disso? Aluguel, vendedores, salários e por aí vai. Por exemplo, se eu for para um ambiente online, venda através da internet, pode ser inclusive que as minhas vendas caiam, porque eu não estou lá na rua, na calçada, minha vitrine não está tão à vista. Mas quanto cai os meus custos? E aí, vale a pena, não vale? Será que com o tempo eu vou acabar caindo no esquecimento? Tudo isso precisa ser avaliado. Um estudo da Booz Allen Hamilton revelou que a transação média em uma agência custa a um banco nos Estados Unidos $4,07. Uma transação por telefone custa 54 centos de dólar. E uma transação em caixa eletrônico custa 27 centos. Mas uma transação comum pela internet custa 1 centavo. Então, por isso, imaginem, as transações lá no extrato, um pagamento de conta, uma conta paga no boleto, né, que a pessoa vai lá no caixa para pagar essa conta, em virtude do aluguel da agência, do pagamento do salário do funcionário, custos com segurança, que tem que ter agência e por aí vai, custa R$ 4,07 para realizar aquela transação de pagamento daquele boleto. Se esse cliente tivesse pago o boleto na internet, custava 1 centavo. Agora vocês já entendem que é por isso que quando tem algum problema numa conta, que um hacker acessa, e um determinado cliente lá tem problemas, né, com o internet banking, por aí vai, geralmente o banco vai lá e ressarce o cliente. Por quê? Porque a lucratividade que ele tem em todos os clientes estarem utilizando o internet banking, o aplicativo e por aí vai, é muito superior a ele criar uma crise, uma insegurança nos clientes, a ponto de que os clientes não queiram mais utilizar o internet banking e o aplicativo e vão para as agências. Então é mais barato para ele ressarcir alguns clientes do que gerar aí um problema generalizado, vamos chamar assim. É óbvio que ele cada vez mais investe em segurança e por aí vai, para não precisar nem
reembolsar esses clientes que sofrem prejuízo, mas mesmo assim ainda vale a pena. Quando a empresa, veja esse gráfico aqui embaixo do slide, quando a empresa vai fazer essa análise, ela precisa avaliar custo fixo e custo variável, custo de venda e nível de venda. Sobre isso, nós vamos ver um pouquinho melhor. Vamos supor que uma empresa ela está com dúvida entre colocar um escritório próprio para revender um determinado produto numa determinada cidade, numa determinada região, ou fazer uma parceria com um determinado distribuidor, um determinado representante que vai fazer essa representação naquele determinado local. Aí nós começamos a entender a questão de custo fixo e custo variável. É muito provável que se a empresa decidir por ter um escritório próprio, ela terá um alto custo fixo. O salário básico do funcionário, o aluguel de uma determinada sala, custo com um carro, tudo isso é um custo fixo, porque não importa se aquele escritório vender um produto 10, 100, 1000, aquele custo ele vai existir mensalmente, é um custo fixo. Mas é provável que a partir desse ponto, né, se o representante lá da empresa, né, se o funcionário começar a vender 1, 2, 3, 100, 1000 produtos, o custo vai subir muito lentamente. Pode ser até que tenha aí uma comissão para o vendedor e por aí vai, mas é uma subida lenta. Se nós fizermos um contrato com um determinado distribuidor, é muito provável que o custo fixo seja praticamente zero. Então, se não vender nada, eu não pago nada. Mas a comissão para esse distribuidor, caso ele faça uma venda, 2, 3, deve ser alta para despertar o interesse desse distribuidor e pagar os custos dele com transporte, com armazenagem, os custos fixos dele, né? E não mais da empresa. Bom, nesse caso, se aquele distribuidor vender 1, 10, 100, talvez não pague o custo fixo de a empresa ter a sua própria unidade. Mas se aquela região tiver potencial para vender 1000, 2000, 3000, o tanto de comissão que tem que ser paga para esse distribuidor pode ser muito superior ao total dos custos fixos e variáveis de ter uma unidade própria lá. Então, o que é o melhor? O melhor é estudar com muita calma o mercado e entender qual é justamente esse ponto, essa quantidade de unidades vendidas a partir da qual se torna mais vantajoso uma representação direta ou própria, até que ponto é interessante ter um distribuidor e por aí vai. Com esse ponto determinado, agora eu posso determinar qual é a expectativa que eu tenho naquela região e tomar uma decisão, porque, em teoria, se eu tenho uma força própria de vendas, é bem provável que eu consiga atingir esse ponto mais facilmente do que se eu depender de um terceiro, que talvez tenha outros clientes, represente outras marcas e por aí. Tudo isso precisa ser analisado. Mas é muito importante fazer essa análise de custo fixo e custo variável. Essa análise de custo fixo e custo variável vai encaixar com a análise de custo por unidade e nível de venda. Porque independente de eu ter um distribuidor ou de eu ter uma força própria, por exemplo, existe um nível de venda mínimo. Eu não vou mandar lá para o Nordeste um pacote de
prato descartável que eu fabrico aqui no sul de Santa Catarina. Né? Não tem lógica isso. Existem níveis mínimos de venda e isso precisa ser avaliado e então entendido. Bom, se o meu nível de venda mínima é X e aí o ponto em que se torna mais interessante eu ter um vendedor próprio está muito distante desse nível mínimo, então talvez seja interessante trabalhar com o distribuidor. Se esses pontos estão muito próximos, talvez valha eu ter uma representação direta. Isso é só um exemplo que eu estou dando. Isso pode ser feito uma análise internet, ponto de venda próprio, utilização de varejista, de ataquedista e por aí vai. A grande questão que eu tenho que me perguntar, nesses critérios econômicos, são exatamente essa relação entre o custo de venda e os níveis de venda, entre custo variável e custo fixo. Além desses critérios, claro, existem vários tipos de análise que podem ser feitas, por exemplo, sobre questões técnicas, estrutura, tamanho da empresa, tamanho do departamento de RH para poder controlar todos esses funcionários, se eles estiverem espalhados pelo país ou por uma determinada região, e outras questões burocráticas e por aí vai, que são outros níveis de análise que também precisam ser feitas. Muito bem, voltamos aqui ao nosso slide. Além dos critérios econômicos, outros critérios são muito importantes para a definição dos canais. Entre eles, eu já mencionei as questões de controle. Então, quanto de controle a empresa vai ter sobre os seus canais de distribuição e também critérios de adaptabilidade. Então, quanto maleáveis, quantas possibilidades de mudança, de alteração de algumas questões eu tenho no médio, no longo prazo com a contratação ou com a definição desses canais. Entre outros critérios técnicos, de limpeza e outros critérios que precisam ser avaliados. Nessa videoaula nós não temos como detalhar todos esses critérios de forma aprofundada. Eu recomendo aí que quem precisa tomar decisões sobre contexto de canais de marketing, enfim, possa estudar esses critérios com mais calma, por exemplo, no livro Administração de Marketing do Kotler e Keller. Mas, por enquanto, vamos seguir aí com os nossos estudos. Após definir o canal, é muito importante gerenciar o canal ou os canais. Depois que a empresa escolhe uma alternativa de canal, cada intermediário deve ser selecionado, depois treinado, motivado e constantemente avaliado. Preste muita atenção nesses exemplos que o Kotler e Keller colocam aqui. Para os clientes, em muitas ocasiões, os canais de marketing, os canais de distribuição que nós estamos comentando, são a empresa. Imagine a impressão negativa que os clientes teriam do McDonald's, da Shell ou da Mercedes-Benz se um ou mais de seus pontos de venda estivessem constantemente sujos, ineficientes ou desagradáveis. Eu acredito que todos vocês sabem que o McDonald's é uma franquia, o Bob's é uma franquia, o Burger King é uma franquia. Mas uma vez que você está lá dentro do restaurante do McDonald's, lá em Florianópolis, por exemplo, para você, cliente, você está dentro do McDonald's. Se algo acontecer ali, se você estiver comendo o seu lanche e dentro do lanche tiver ali um corpo estranho, um inseto ou qualquer coisa, essa repercussão negativa do fato vai impactar a marca
como um todo, porque você estava comendo um lanche no McDonald's. Não importa que aquele McDonald's de Florianópolis, na verdade, no CNPJ, é do seu fulano de tal, que o Burger King aqui de Lages pertence à empresa tal. Isso, para o consumidor final, esse ponto de venda, que pode realmente não ser uma extensão da organização, para ele é a organização. Da mesma forma, as concessionárias, os postos de gasolina e diversos outros exemplos. Então, por isso, é extremamente importante gerenciar os canais de distribuição, o seu ponto de venda, a sua gôndola no supermercado, o local onde o seu produto está sendo exposto, de que forma, com que qualidade e por aí vai. A meta desse gerenciamento deve ser formar uma parceria de longo prazo, que seja lucrativa para todos os membros. Essa questão da lucratividade também é importante. Muitas vezes, você percebe dentro dessa cadeia, desse sistema, desse alinhamento de empresas, uma empresa querendo lucrar muito em cima da outra e deixando a outra quase sem recursos para poder subsistir. Isso vai danificar todo o canal. Então, por mais que a empresa entenda que o seu produto muitas vezes precisa chegar a um preço competitivo lá na ponta, ela precisa se esforçar para que os membros desse canal tenham aí uma lucratividade, uma rentabilidade que justifique a sua atuação e viabilize a continuação das suas atividades. Essa preocupação em estabelecer uma parceria é extremamente importante. Mas, inevitavelmente, mudanças, mesmo depois de tudo isso definido, canal escolhido, os parceiros treinados, motivados, avaliados, muitas vezes mudanças são necessárias. Nenhum canal de marketing permanece eficaz por todo o ciclo da vida do produto. Em mercados competitivos e com poucas barreiras à entrada, é inevitável que a estrutura ideal do canal se modifique com o tempo. Novas tecnologias criaram canais digitais inimagináveis há alguns anos. A mudança pode envolver o acréscimo ou retirada de canais específicos de mercado, ou de membros específicos do canal, ou ainda o desenvolvimento de uma maneira totalmente nova de vender mercadorias. Vamos ver isso um pouco melhor. Nós, desde o início dessa nossa conversa sobre os canais de marketing, canais de distribuição, nós estamos falando que essas decisões precisam ser muito bem pensadas. Por quê? Porque essas decisões geralmente resultam em contratos com outras empresas, com transportadoras, com distribuidores, contratação de funcionários, aluguel de um ponto para representantes, ou mesmo abertura de lojas e por aí vai, enfim. Então, não são decisões que facilmente a gente consegue alterar. Então, são decisões que precisam ser pensadas com muito cuidado para uma decisão correta, né, que não gere aí prejuízos e que exijam uma mudança no curto prazo. De toda forma, o que esse slide nos alerta é que, independente dessa característica do P de praça, as tecnologias vêm avançando muito rapidamente. Então, muitas empresas que não pensavam em ter um aplicativo há pouco tempo atrás, agora veem isso como obrigatório. Muitas empresas estão vendo a necessidade de colocar
o WhatsApp dos seus colaboradores, dos seus funcionários à disposição dos clientes para um contato direto via rede social, enfim, e aonde mais? Agora o próprio Instagram, se você entra no Instagram ali tem um botão onde você pode fazer compras, o shopping e tal, né? Então vão se abrindo novos espaços dentro de outros espaços que já existiam, mesmo digitais e por aí vai. E a empresa precisa ir acompanhando todo esse processo. E então, inevitavelmente, mudanças e adaptações serão necessárias. Como diz o slide, é muito improvável que nos tempos atuais todo o ciclo de vida de um produto ocorra com a distribuição sendo feita da mesma maneira. Isso a gente está falando muito de indústria, mas pensem nas lanchonetes das cidades. Antigamente você tinha a lanchonete entregava e você telefonava, né? Ou você telefonava para a lanchonete, ou você ia lá pessoalmente, fazia o pedido no balcão. Eram essas formas que existiam. Hoje, em quantas plataformas, iFood, Delivery Much, o Delivery, em quantos locais que são aí PDVs, né, pontos de venda, estão à disposição os pedidos para uma determinada lanchonete, fora o próprio aplicativo da própria lanchonete, fora o WhatsApp da lanchonete. Aquilo que antes era só telefone e indo lá pessoalmente, hoje quantas formas existem. E como essa lanchonete está se apresentando dentro desses aplicativos, e como ela está atendendo via esses aplicativos, tudo isso são questões relacionadas ao P de praça e que precisam de atenção do gestor de marketing. Tanto faz se é uma empresa pequena que vende lanches numa cidade do interior, seja uma grande fornecedora de automóveis, uma montadora, uma empresa, uma fabricante de televisores ou por aí vai. Fechou, gente? E com isso nós chegamos ao final de mais essa videoaula e com ela ao final dos nossos estudos sobre as definições das estratégias relacionadas aos canais de marketing, aos canais de distribuição. Qualquer dúvida, eu fico à disposição de vocês através do meu e-mail, através dos comentários no site do YouTube. Espero vocês nas nossas próximas videoaulas, onde nós vamos falar sobre as definições das estratégias de comunicação. Nós vimos muito bem que marketing não é apenas a comunicação com o mercado. Tem as relações de produto, tem as questões de preço, tem as questões de praça, de canais de marketing, mas, com certeza, as questões relacionadas à comunicação são extremamente importantes para que a gente estabeleça um relacionamento adequado com os nossos mercados-alvos. E para falar sobre isso, eu aguardo vocês na nossa próxima videoaula. Um grande abraço a todos. Até lá. Tchau, tchau.